Coleção Especiais Patrimônio, Cultura e Arte. Apoio: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, seja bem-vindo ao especial Patrimônio, Cultura e Arte. A nossa revista eletrônica que traz matérias exclusivas e relembra outros tantos conteúdos relevantes sobre a cultura cearense. No episódio de hoje, vamos falar sobre o maracatu. Essa dança dramática de ritmo marcante e que carrega com ela muita história. Prepare a sua fantasia, porque o especial Patrimônio, Cultura e Arte começa agora. O maracatu é uma das expressões que guarda a força do negro da África que chegou ao Brasil e que se soma a tantas outras culturas. No Ceará, a sua história está totalmente ligada à manifestação popular e à vontade de expressar a ancestralidade. Para começarmos a falar sobre maracatu, vamos assistir ao quadro Os Cearenses, que explica mais sobre o impacto do maracatu em nossa cultura. Bom, falar do maracatu cearense é falar da nossa essência, da nossa ancestralidade, da nossa identidade. Então, ele sempre esteve presente conosco na nossa formação étnica. Então, o maracatu cearense, ele vai se construir a partir das nossas experiências, da na nossa construção. Então, ele é muito singular a partir do que nós somos. Os grupos hoje, eles têm uma diversidade de ritmo muito grande, embora durante um certo tempo o ritmo solene, chamado solene de coroação, tenha se caracterizado como o ritmo, próprio do maracatu, que é essa divisão, que a gente tem. Tem. Então o maracatu cearense hoje é um pouco isso, você tem uma diversidade nos grupos, grande, rítmica, de coreografia e etc. E também nas suas essências. Mas eu acho que os grupos permanecem tendo também muitas coisas em comum, que é exatamente esse espírito de ancestralidade, de identidade, essa afirmação étnica de matriz africana. Acho que o maracatu, o que traduz o maracatu, é exatamente esse termo brincante. Nós acreditamos na festa, no maracatu enquanto festa, enquanto coroação, enquanto representação simbólica de uma festa. E nesse momento nós estamos imbuídos de uma tradução de felicidade através das linguagens artísticas e através também de uma certa identificação com a nossa ancestralidade africana e também indígena. O que nos mantém vivos no maracatu é exatamente essa felicidade de estarmos conectados com nossa identidade, com nossa ancestralidade, os elementos estéticos, a musicalidade, a dança, a máscara, da pintura ou não, são elementos que compõem essa festa. Então a festa ela pode ser diversificada, ela pode ser uma grande quizomba diferenciada. Então o que nos mantém no maracatu e o que hoje atrai uma grande quantidade de pessoas para os grupos em Fortaleza é esse exercício. É um exercício de identificação, de ancestralidade e, por outro lado, também dentro de uma sociedade que nos impõe muitas regras, é o caráter lúdico e de exercício da cidadania, de afirmação cultural. Maracatu, maracá, maracatu. Maracatu, maracá, maracatu. Guraipuranete, Vasamangira, Pende, O Gurari, Gurariete, Vasamangira, O Pende, Vasamangira, O Pende. Guraiporanete, Vasamangira, Pende,
Os lamentos e os grilhões sempre foram associados à luta dos escravos negros pela sua libertação. No Ceará, a luta pela alforria começou tão logo que os primeiros negros chegaram ao estado. Mas é apenas por volta de 1870 que as personalidades de maior visibilidade na época começaram a pressionar pelo fim da escravidão. No dia 24 de maio de 1883, Fortaleza anuncia a libertação dos seus cativos e o Ceará no ano seguinte. A história do maracatu cearense é rica e cheia de lacunas. Pensar um único ponto de origem de uma manifestação cultural, do ponto de vista histórico, sociológico, antropológico, é realmente muito complicado, né? O interessante é pensar as várias perspectivas que apontam realmente para o surgimento de uma manifestação numa dada localidade. Memorialistas como Gustavo Barroso, entre outros, apontaram textualmente a existência dessa prática cultural no Ceará no final do século XIX. Desde essa época já existia. Agora, só que não é com essa nossa forma hoje de maracatu, mas a palavra e as pessoas eram, na essência, a mesma coisa. Ele vai ter crônicas muito interessantes, onde ele fala dos maracatus e dos cortejos que desfilavam por Fortaleza quando ele era criança. Naturalmente, espontaneamente, os maracatus vindo do Morro do Moinho, desfilando ali na região do passeio público, por acolá. Ao negro foi permitido algumas práticas religiosas católicas, né? E o clero cedia algumas igrejas que se tornaram conhecidas como as igrejas de pretos, né? Como a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e assim por diante. Isso aconteceu em todo o Brasil. Na paz de Oxalá, salve o mestre Calunguê. Os maracatus vivem com as mãos espichadas, esperando um olhar do Estado ou da Prefeitura, para apoiar melhor, compreender melhor e entender que sem a cultura uma sociedade não pode existir. São quase 150 anos de história do maracatu na cidade de Fortaleza. Claro que uma expressão cultural tão antiga como a nossa merece o seu registro no livro do patrimônio imaterial, né, da cultura brasileira. Envolve o teatro, a dança, a música propriamente dita, o figurino, toda a parte de artesania. Então, a música é algo extremamente importante, não só na vida de todos nós, né, no nosso cotidiano, quando nós recriamos essas... Mas, ritmicamente, quando nós trabalhamos isso, nós realmente estamos nos comunicando com uma certa ancestralidade, com uma certa identidade. Eu acredito que os maracatus continuarão. Eles são algo que nos emocionam, eles são algo que tem a ver com a nossa história, com a nossa memória, e os maracatus eles não vão sucumbir. Pelo contrário, os maracatus tendem a crescer e a ganhar especificidades, a ganhar personalidades, a ganhar características no contexto contemporâneo. Os maracatus são guerreiros, como Oxóssi caçador, que consegue encontrar sua caça com todas as dificuldades. Por isso os maracatus resistem a todos os avanços e intempéries contra eles. Uma cultura que se mantém através da força de vontade do povo da cidade. Há tanto tempo, ela nos representa de uma maneira que pertence ao nosso sangue, está entranhado na gente. Durante a terceira edição do Festival Vida e Arte, o maracatu Vozes da África foi uma das atrações da programação.
Nossa equipe conferiu tudo e entrou no ritmo. E na noite de magia, Sua batida característica não permite a ninguém que passa por seu cortejo ficar parado. Patrimônio imaterial do Brasil, ele é uma das mais fortes e emblemáticas representantes da cultura popular do país. Trabalhar com maracatu é muito amor, né? Porque tudo isso é feito com amor, o bordado, os adereços. O Maracatu Voz d'África tem uma equipe, tem o nosso carnavalesco, o Márcio Santos. Nós temos as nossas costureiras dedicadas, que gostam do carnaval. Foi na Agotimé, nossa rainha que veio fundar o reino do seu filho Jesus, querido aqui do outro lado do mar. É muita felicidade representar a rainha do Maracatu Voz d'África, sendo pentacampeão do Carnaval de Fortaleza, na Avenida desfilando. E para mim é muita emoção, é muito prazer, é alegria, é tudo de bom que eu posso sentir. A gente começa a trabalhar em novembro o carnaval. E a gente já tentou para fazer o carnaval de 2019 e é amor. Amor, dedicação e determinação para fazer um trabalho bonito, que é colocar o maracatu na avenida. Tudo é luz e flor, tudo é vida, vozes da África, todos os índios. Realmente o peso é grande, o calor também é grande, mas o amor é maior. O amor pela cultura, de representar o Maracatu Voz d'África no personagem da rainha, o amor é maior, certo? Quando eu desfilo na avenida, parece que o peso sobe para cima e vamos lá, dançar, cumprimentar o público, os jurados e saudar a plateia. Comanda o terreiro onde vamos dançar, no Xenaê é quem manda, comanda o terreiro onde vamos dançar. Quando a gente vê o trabalho realizado na avenida, é muita emoção. O suor que a gente perde no barracão, a gente coloca na avenida com muito amor, com muito louvor. É louvável lá na Avenida Domingos Olímpicos levar o maracatu. O maracatu foi convidado para ir para a França com outro grupo, Balé Folclórico Popular de Fortaleza. Nós estamos 8 brincantes do maracatu, nós estamos levando a nossa rainha, o nosso rei, o nosso estandarte e vamos fazer um trabalho belíssimo na França. É o nosso 3º ano que nós vamos para a França e lá quem ganha é o povo de ver a nossa beleza, o negrume do maracatu e as nossas loas. Em nosso estúdio, o jornalista Odilon Camargo recebeu a Rainha Almeida, um mestre do maracatu cearense, para uma entrevista diferente. Acompanhe. É com muita honra que nós recebemos aqui no nosso especial Festival Vida e Arte a Rainha Almeida. O Almeida, rei, rainha do maracatu e agora mestre do maracatu e mestre de cultura aqui pelo estado do Ceará e, consequentemente, para todo o Brasil. Almeida, Rainha Almeida, conta pra gente como é que é essa trajetória toda, esses anos, essas décadas no maracatu, na participação da cultura popular de origem africana, defendendo com toda a resistência a importância
da cultura brasileira dentro, obviamente, do Brasil. Coisa difícil, não é? É grande, né, a alegria de ter conseguido, né, depois de vários anos de luta, a titulação, esse reconhecimento pelo Estado do mestre da cultura. Mas eu já venho no maracatu há alguns anos, né, desde 1980. Eu ingressei no maracatu Vozes da África, que foi um dos maracatus que ajudei a fundar. E em 1981, em pleno desfile, eu consegui galgar o papel de rainha. Fui coroada em plena avenida, né, como rainha do maracatu, e de lá para cá, né, passei alguns anos no Voz da África, depois passei para o maracatu As de Ouro, que é o maracatu mais antigo do Ceará. Daí passei um ano parado, que teve um problema comigo e eu tive que parar, e fui convidado para compor o Maracatu Rei de Paus. Só que na época era uma rivalidade incrível e o jornalista Paulo Tadeu disse: você não é louco de trair minha confiança, né? E aí eu, com o Paulo Tadeu e um grupo de amigos do movimento negro, que faz parte do seu William, a dona Lúcia, o maracatu nasceu em Iracema, que já está completando 17 anos, e eu venho sendo rainha desde o início. No caso agora, como oficialmente mestre de cultura do Ceará e do Brasil, isso significa também abrir portas, facilitar um pouco essa luta, esse caminhar para vencer obstáculos na curva do rio e continuar mantendo essa tradição, inclusive conseguir trazer mais gente para que as novas gerações também garantam uma continuidade? Na realidade, você ter uma titulação é diferente de você só praticar. Sim. Né? Então, o reconhecimento do Estado vai lhe dar oportunidade de você estar em outros lugares, repassando e ensinando o que você na realidade aprendeu com a cultura que você pratica, por exemplo, a nossa diplomação vai ser segunda-feira lá no Teatro José de Alencar. Junto à diplomação dos mestres, nós iremos receber o título de reconhecido saber e fazer pela Universidade do Ceará, certo? Que isso nos dá direito a lecionar até nos cursos de mestrado. Claro, a nossa área, né? Na área de cultura. O seu saber, o seu conhecimento na área da cultura do maracatu. Né? Você me lembrou agora uma coisa interessante, que nós temos aí erudição, cultura e conhecimento, compreensão. Tem um cidadão aí que diz que a erudição é uma soma, a cultura é uma síntese e a compreensão é uma vida. Eu acho que é aí que entra o mestre. Por que ele é mestre? Lá vem o mestre Almeida. Porque ele tem algo a dizer, ele tem uma história para contar. Inclusive, falando aqui de África, eu me lembrei de uma outra coisa, que lá na África tradicional, quando morre o ancião, eles dizem: acaba de falecer uma biblioteca. Acho que é isso que você queria dizer, não é? Na realidade, como o maracatu é uma dança afro, trazido pelos escravos para o Brasil, e aqui eles desenvolveram, claro, de outra maneira, né? Porque lá eles eram livres, sim, faziam na realidade o que gostavam de fazer. Aqui eles eram escravizados e fazendo só aquilo que os patrões, né, os senhores de engenho queriam ou deixavam que eles fizessem. Muda o sotaque, muda o tom, mas continua. Continua sendo maracatu, e o maracatu é belo. Então, longa vida para a Rainha Almeida, e que o trabalho, a realidade do maracatu
traga cada vez mais gente para as avenidas e para os rituais. Se Deus quiser, isso daí é uma das coisas que na realidade vai acontecer. Primeiro porque já fazia muito tempo que nós não tínhamos um mestre do segmento maracatu, né? E com essa titulação esse ano é o segundo mestre desde quando começou, né, a lei oficial dos mestres da cultura do estado. E eu particularmente pretendo visitar, né, como eu já fazia antes, né? E agora eu pretendo fazer novamente, visitar os municípios, dando palestras e fazendo com que essa juventude se afaste desse caminho que na realidade não leva a nada. Ou leva à destruição. Ou leva à destruição, mas que eles entendam que na realidade, eles se dedicando ao vício da droga, da bebida, vai causar dano a ele, quanto na cultura. Ele querer cultivar, né, esse segmento vai fazer com que ele seja conhecido e reconhecido mais tarde. Quem sabe? Eu, quando comecei, eu não pensava nem em ser mestre. Hoje eu sou mestre da cultura, graças a Deus. Compreender quem nós fomos nos faz entender quem nós somos. O maracatu faz isso com todos nós. Mas por hoje é só. O especial Patrimônio, Cultura e Arte está no final. É isso mesmo. No próximo episódio, vamos falar sobre a música cearense. Vai ser um verdadeiro passeio pela música, de ontem e de hoje. Lauro Maia, Fagner e também a chamada nova safra da música cearense. Então temos um encontro marcado para mergulhar na nossa cultura. Até a próxima!